Dona. Vamos começar, gente? Uma estranha entrevista com o querido. Não vou falar esse nome, tá? Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, acabei falando. Você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo de me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, o porquê que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal da minha vida. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo e lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929. Por meio daquela feliz virada na roda da vida, eu perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. O Ahriman National Banking, deve ser um banco, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou. E ele se foi todo o meu dinheiro. Com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal forma que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto eu esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde eu comecei o trabalho. Após o meu primeiro encontro com o Carnegie, quase um quarto de século antes. Deixa eu virar a folha. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo que eu tinha era tempo. Após 3 anos de espera sem resultados tangíveis, a minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso, e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Esse pensamento veio até mim em uma noite, enquanto eu estava dirigindo meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln, sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso, veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes, sobre a qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise, veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais, eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda a adversidade traz consigo a mente de uma vantagem equivalente. Toda a adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim? Quando comecei a procurar por uma direção por onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Eu descobri, por meio de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido a minha coragem. A minha iniciativa tinha sido desmoralizada. O meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado de me dar conta de que era autor de uma filosofia de autodeterminação porque, lá no fundo do meu coração, eu sabia, ou eu pensava que sabia, que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço. E, consequentemente, mudar minha situação desesperadora na qual eu me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando um retrospecto às circunstâncias que por muitas vezes levaram-me a grandes realizações, somente para logo depois me deixarem cair de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definitivo, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença ao qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia privado a minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal, prestem atenção, vocês têm que prestar atenção para não perder nada. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento
A essência desse novo pensamento que veio pra mim era esta. Apesar do fato de eu ter aprendido com Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes, que realizações notáveis em todos os passos da vida vêm por meio da aplicação de Mastermind, a coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando para um mesmo objetivo. Então, o que é um Mastermind, né? É isso aqui, por exemplo. É nós, essas 8 pessoas que estão na live e eu. As 9 pessoas reunidas e todos no mesmo objetivo, ou seja, ter conhecimento, se elevar. Isso é um Mastermind, porque eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, e isso não é clichê. Conforme, por exemplo, se eu moro num bairro tranquilo, automaticamente eu não vou gritar tanto, porque é um bairro tranquilo, não vai ser eu que vou ser o barulho ali. Mas se eu vou morar numa vila, por exemplo, onde todo mundo grita, automaticamente eu vou acabar gritando também. Então isso é um Mastermind, é quando eu tô dentro de um grupo de pessoas que me ensinam a ser melhor. E é o que esse grupo tá fazendo aqui, né? Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano de revelar a primeira filosofia individual de sucesso para o mundo. Eu me amo, obrigada por seguir, viu? Gratidão. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário, em vez de me associar com outras mentes superiores. Analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. Alguns irão perguntar após terminá-la: você realmente entrevistou o diabo? Ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Eu responderei da única e mais honesta maneira que poderia, dizendo que o diabo que eu entrevistei pode ter sido real, tanto quanto ele dizia ser. Ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, ele é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas na entrevista. A questão realmente importante é essa. A entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar o seu lugar no mundo. Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de fato ou ficção. Então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza do diabo, cuja história fantástica que você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. E a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central desse livro me trouxesse toda a felicidade de que eu preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente de experiência com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você, para que seja da maneira que for, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa trazer, e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo ou se ele realmente existe. Se você quiser a minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o senhor humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. E agora começa a entrevista de fato, já no capítulo 3. Então eu vou ler todo o capítulo 3, são 6 folhas, eu já li 2,5, então temos pouca coisa para ler, mas é bem importante. Se travar live, vocês me avisam, que eu volto, leio de novo, a gente vai ler, que nem ele falou aqui, ler cuidadosamente e prestando atenção em cada detalhe pra gente não perder nada. Porque aqui o diabo, ele fala quem ele é e como que ele age, e ele dá o ouro, gente. Porque ele pergunta, se a pessoa quiser se livrar e não quiser ser uma pessoa controlada por ti, como que ela faz? E ele dá o ouro. Ou seja, basta colocar tudo isso em prática, né, agir
de maneira contrária ao que ele fala, que é muito simples pra dar certo as coisas, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Eu vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Eu exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor Diabo? Ele respondeu: sim, eu estou pronto. Mas primeiro, você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como a sua majestade. E aí, para conseguir a confissão, ele aceita, né? A segunda pergunta. Como? Com que direito você exige tal respeito real? E ele responde: você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar título de realeza? Pergunta. Você tem prova do que você está afirmando? Responde. Sim, tenho provas em abundância. Pergunta. No que consiste as suas provas? Resposta. Consiste de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como sua majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda o meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Ou seja, ele vai falar quem ele é e aonde ele habita. Márcia, boa noite, seja muito bem-vinda, Márcia. Pergunta. Essa é uma ótima ideia, sua majestade. Comece me contando, então, onde você mora e então descreva a sua aparência física. Então aqui agora ele vai dizer aonde ele mora e como ele é fisicamente. Que as pessoas pintam aquela coisa horrorosa, com chifre e com rabo, né? Vamos lá, resposta. A minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa. Eu consisto de energia negativa. Ou seja, o contrário da energia positiva, que é Deus, e ele vai falar isso aqui também. Então, ele nada mais é do que energia negativa, ponto. Eu consisto de energia negativa e vivo... Olha, prestem atenção, gente. Eu tô bem devagar pra dar todos os detalhes pra vocês, pra não perder nada. Então, ele é energia negativa. Luzia Gomes, seja bem-vinda, amor. Energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Então, ele fala, eu sou energia negativa e eu vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Pegou? Pegou o código? Eu também ocupo metade de cada átomo da matéria física. Ou seja, uma mesa, ela é feita de átomos. Metade dela é energia positiva, metade dela é energia negativa. Lembram? Lá na escola, átomo neutro. Lembra que dentro do núcleo do átomo existe o positivo e o negativo? É isso. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. E cada unidade de energia mental e física. Então ele é a energia negativa, que não tem forma física, vive na mente das pessoas que têm medo dele. Ele é metade de tudo que é físico, concreto, material. E também cada unidade de energia mental e física. E o mental também é o universo. Então no universo nós temos metade dele, mas não é separado, né, gente? Cada átomo tem o seu lado positivo e negativo, e o diabo é isso, a energia negativa. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. Então ele é a porção negativa do átomo. E tudo é feito de átomo. A mesa, o teu corpo, a garrafa, a xícara, o livro, tudo, tá? Pergunta. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada. Não é isso? E ele responde, verdade. Você está absolutamente certo. Porque quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o universo, que ele nos criou, ele também criou
essa outra polaridade. Então, a gente podia viver num mundo, gente, onde não tem frio e nem calor. E ser tudo neutro. Onde não ter pobre nem rico, todo mundo ser igual. Só que aí, Deus criou o dia e a noite, o quente e o frio, o alto e o baixo, o bom e o ruim, o positivo e o negativo. Então, até o diabo é criação de Deus. Vamos continuar. Pergunta. Bem, se você ocupa somente a metade da energia e da matéria, quem é que ocupa a outra metade? Prestem atenção, é ouro, hein? Resposta. A outra metade é ocupada pela minha oposição. Pergunta. Oposição? O que você quer dizer com isso? Olha, prestem atenção. Resposta. A oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. Bah, eu me arrepiei toda agora. Pergunta. Então, você divide o universo com Deus. É isso que você está dizendo? Resposta. Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Prestem atenção, gente. Então você divide o universo com Deus. É isso? Não é o que eu estou dizendo. É fato. É fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver no mundo, ou não poderia haver um mundo como você o conhece. Muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com garfo e um rabo pontudo. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Ele não é isso. Pergunta. Mas você controla a mente de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você? Agora pega isso aqui, gente. Resposta. Eu não disse em momento nenhum que eu sou a causa de toda a miséria no mundo. Ele não é a causa de toda a miséria no mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. Ele não é a causa, mas ele tem orgulho disso. Por quê? O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Pergunta. Como que você assume o controle da mente das pessoas? Resposta. Isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Bingo! Eu planto a semente do pensamento negativo na mente das pessoas. E dessa forma, eu consigo ocupar e controlar o espaço. Pra quem me acompanha aqui e já sabe que eu vivo falando isso, que quando tu tem um pensamento que tu não prestou atenção que tu teve aquele pensamento, tu tá alimentando aquele pensamento por 18 segundos e aquele pensamento puxa outro, que puxa outro e vai puxando. Quando vê, tu tá lá em Paris e não se deu conta de que a tua cabeça foi tão longe. E aí tu fica tentando entender como que eu tava pensando isso e fui parar nesse lugar totalmente diferente. É por causa disso. Ele bota a semente e a gente alimenta. É por isso que nós devemos estar presente. Filho, mais baixo. É por isso que a gente deve estar presente, consciência, para quando vier o pensamento negativo, a gente mudá-lo para a polaridade positiva. Esse livro vai mudar a vida de vocês, gente. Eu já corto esse pensamento rogando a Deus. Em nome de Jesus, tá limpo. É ou não é? É sobre isso. Então, ó, vocês pegaram, né? Vamos continuar. Quem quiser que eu volte, vocês falem, tá, gente? Ó, vamos lá. Pergunta. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Nós damos esse acesso. Resposta. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que eu uso também são inteligentes. Pergunta.
Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Resposta. Resposta. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controlar da mente humana, pega isso aqui. Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controle da mente humana é o medo. Pegou? Eu planto a sementinha do medo nas mentes das pessoas. Conforme essa semente germina e cresce, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, eu controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos, ou seja, ele vai lá e bota, vamos supor que eu sou de uma família que a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó teve câncer. Aí ele vem e bota uma semente na minha mente. Se a minha árvore genealógica teve câncer, tu também vai ter, né? Aí eu fico, meu Deus, eu vou ter câncer. Aí eu vou ter câncer. E eu fico alimentando aquilo. Então, quanto mais aquilo cresce, mais ele ocupa espaço ali e fica alimentando aquilo. Aí existem 6 medos. Viu? Ó, a gente já tem gente se identificando. A Rosana disse, eu já passei por isso. Né? Hoje eu não vou fazer batalha, eu vou prestar atenção no conteúdo, tá? Vamos lá. Que eu recebi um convite aqui e recusei. Aí ele diz assim, ó. Tem 6 medos mais efetivos. Querem anotar os 6 medos mais efetivos? Pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, a velhice e a morte. Então nós temos 6 medos mais efetivos que ele coloca na nossa mente. Sabe que eu tava me olhando no espelho essa semana? Meire, bem-vinda, boa noite. Eu tava me olhando no espelho essa semana e eu tô com umas linhas de expressão na testa, né? Aqui não mostra por causa do efeito do TikTok, mas olha só. Ó, essas linhas de expressão aqui. E aí já começou, né? Bah, tô ficando velha. Ah, não sei o quê. Aí eu, ops, para com isso. Tu é linda, tu é jovem. A gente vai falar mais sobre isso, Rosana. Oi, Vivi, bem-vinda à live. Bem-vinda mesmo. Ó, então são 6, tá? Ô, Rosana, ao longo da leitura, ele vai falar mais sobre isso, tu vai entender melhor, tá? Tem a ver com câncer, até gripe, tá? Porque, tipo assim, ó, vamos supor que eu tenho asma. Eu não tenho asma, mas vamos supor que eu tenho asma. Aí eu pego uma gripe e não consigo respirar. Pronto, já acho que eu vou morrer. Entendeu? Mas Ai, que linda, maravilhosa. Pagou? Que legal isso, gente. Esqueci de pagar meu aluguel. Isso é ótimo. Como é que tu esquece de pagar a casa que tu mora, mulher? Carla, boa noite, minha lindeza. Vamos Seja lá, bem-vinda, tá? Então são 6. Eu vou repetir pra quem quiser anotar, tá? Então aqui... Cadê? Os 6 medos que ele coloca na nossa mente mais efetivos são... A pobreza, o medo de ser pobre, né? O medo de ficar sem dinheiro, o medo da escassez. Meu Deus do céu, eu não tô arrumando um emprego. Como é que eu vou comer, né? Então é o medo da pobreza, tá? É como quando tu tem um carro, tá na reserva. Poxa vida, né? Puxa, não tem dinheiro pra botar gasolina, agora não vou poder sair. Um toró da peste aqui. Então o medo da pobreza. Depois é o medo da crítica. Por exemplo, eu vou abrir live. Ah, mas o meu cabelo não tá legal. Ah, o que vão falar do meu cabelo? Né? Aí eu tenho medo do julgamento alheio. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo da opinião dos outros. A insegurança, né? Ô, Bernardo, para! A perda de saúde, né? A gente tem... conforme a gente vai ficando velho, acontece com todo mundo, vai acontecer comigo também. Isso é crença, tá? Crença. Quantas pessoas chegam aí a 104 anos e capinando o pátio, fazendo e acontecendo? Essas pessoas não têm medo da doença, não têm medo de perder a saúde, né? Medo da perda do amor. Eu tô num relacionamento, ou eu tenho filho, enfim, tenho medo de perder essa pessoa. Né? Eu não vivo sem esse homem. Eu não vivo sem essa mulher, sabe? É o medo da perda do amor. Medo da velhice, né? Olha aqui as rugas. Meu Deus do céu, tô ficando velha. Quando eu tiver mais velha, meu Deus, como que eu vou me parecer? E aí eu fico me preocupando com o futuro que ainda nem chegou, né? E o medo da morte. Meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Primeiro que tu não morre. A tua vida continua. Quem morre é o corpo. O corpo não presta mais. Aí tu só sai dele, mas continua vivendo. Então esses são 6 medos. Pobreza, crítica, perda de saúde, perda do amor, velhice e a morte. Vamos dar seguimento.
Já repeti demais. Depois vai lá no YouTube, pausa o vídeo e anota. Qual desses 6 medos mais te ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? E ele fala, o primeiro, que é a pobreza. Rosana Moraes, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, galera, ela deu boa noite aí, ó. Ela deu um boa noite coletivo. O primeiro e o último, que é a pobreza e a morte, né? Em um momento ou outro, durante a vida, eu amarro as pessoas com um deles ou com os dois. Então, em algum momento da vida, ele te amarra ou através da pobreza, ou através da morte, ou os dois. Eu planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são a sua própria criação. Eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que eu não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por meio de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. Pergunta: Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? Resposta: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Adão. Lembra, gente, da maçã que não podia comer porque era a árvore do conhecimento? O que era o conhecimento? Era Adão pensando. Porque Adão não pensava, ele vivia no momento presente, ele era consciência diretamente ligada a Deus. Aí quando ele começou a pensar, que ele viu que ele podia pensar, que ele começou a receber os pensamentos intrusivos, foi aí que o fruto foi mordido, né? Foi aí que a maçã foi comida. Por quê? Porque ele comeu o fruto do conhecimento, que era o pensamento. Porque tudo aquilo que a gente estuda, a gente fica pensando depois, né? E a gente lembra. Eu me lembro da fórmula de Bhaskara da escola até hoje. Então, assim, se eu lembro da fórmula de Bhaskara na escola, que é um conhecimento que eu recebi lá atrás e de vez em quando vem na minha mente como pensamento intrusivo. Então esse foi o conhecimento que o Adão experimentou. E foi por isso que o pecado aconteceu. Esse foi o pecado. Errar o alvo, que é sair da consciência, porque pecado vem... A palavra pecado vem de errar o alvo. Então, foi isso que aconteceu que tirou Adão e Eva do paraíso, né? Que o que é o paraíso? É o estado de consciência que ele vivia. Vamos lá. Você explicará como que você ganhou o controle sobre os seres humanos? Resposta: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. O primeiro homem foi Adão. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e colocaram na mente dos homens. Ou seja, pessoas como Napoleão Hill, por exemplo, descobriram o poder do pensamento positivo, como Márcia Luz, que prega esse negócio da gratidão, como a Beth Russo, que fala muito, né, do Ho'oponopono mágico, e ela fala, né, sobre o pensamento positivo, a importância do pensamento positivo. Então, figuras muito importantes da história, que sabiam a importância do pensamento positivo, é isso que ele fala quando ele fala inimigos meus, que descobriram o poder do pensamento positivo. E aí, se tu tá pensando positivo, é óbvio que tu tá na polaridade divina. Então, ele não tem espaço. Aí, quando vem um pensamento negativo, ele troca na hora. Esse é o segredo. Aí, então, começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle. Até este momento, eu tenho me saído muito bem. Tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Então, de 100 pessoas, 98% está alienada ao pensamento negativo, vamos dizer assim, né? Pergunta:
O que eu penso, o que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos. Tá certo? Resposta. Isso não está certo, mas está correto. Pergunta. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Resposta. Vivo aonde quer que eu escolha. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Ou seja, ele é toda a polaridade negativa. Ele é toda a parte positiva. Então, assim como Deus, ele também está por toda parte. Então não existe tempo e espaço. Ah, agora eu tô aqui, depois eu tô lá na China. Não. Ele está aqui e na China ao mesmo tempo. Sou uma força. Ele fala, eu sou uma força que, para descrever melhor para ti, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico favorito, conforme eu lhe falei, são a mente das pessoas. Eu controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém na sua mente. Então, a quantidade de espaço e lugar que ele ocupa na minha cabeça é a quantidade, depende do quanto e depende do tipo de pensamento que eu mantenho na minha cabeça sobre as coisas, sobre a minha vida e sobre mim. Então, quanto mais eu penso negativo, mais espaço ele vai ter na minha cabeça. Quanto mais medo eu tenho, mais espaço ele tem na minha cabeça. Porque o meu medo vem do quê? Dos meus pensamentos. Se eu não achasse, meu Deus, eu quase morri hoje de tarde, eu não teria medo. Mas esse pensamento veio. Então, automaticamente, tu sente medo. E o medo que ele tá falando aqui, gente, não é o medo físico, né? Quando vem uma cobra, por exemplo, na tua casa e tu diz, ai meu Deus, uma cobra. Não é esse medo é natural. E ele também vai falar sobre isso. Esse medo é normal. Porque de momento te assusta mesmo. Agora, ele tá falando daquele medo que é aquele medo que a gente cria. Por exemplo, vamos supor que eu tô desempregada, eu tô cheia de conta e eu não consigo um emprego. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas. Eu tenho medo de não conseguir honrar meus compromissos. Eu fico com esse medo de não ter o que comer no Natal. Né? Ah, será que o meu filho vai ter um presente? Então é esse tipo de medo. É o medo que a gente cria. Tá? Não é o medo físico. Óbvio que se estourar uma bomba aqui perto, né? Vai dizer, nossa, olha só, né? Estourou aqui perto, agora eu vou ter medo de morar aqui. Mas também é um medo, né? Também é um medo que tu tá criando. Porque aquilo não te atingiu. E o medo é que nem a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. O que aconteceu com as pessoas? Aquelas águas que invadiram toda aquela região, aconteceu outras vezes, mas não que nem dessa vez. O que aconteceu com aquelas águas, gente? Como já tinha transbordado outras vezes, não que nem agora, mas transbordou outras vezes, as pessoas ficaram com o quê? Com medo. Vibrando nesse medo. A natureza respondeu a essa vibração em massa da população que tinha medo. Automaticamente, a desgraça aconteceu. Porque é muita gente vibrando no mesmo medo. Medo da água entrar na minha casa. Medo de eu perder as minhas coisas. Medo. Vibrou no medo, atraiu mais situações pra ficar com medo. Tá? Agora ele diz assim, me conte mais sobre o mundo que você vive, tá? Aí ele falou, né? Eu vivo aonde eu escolher. O tempo e o espaço não existe pra mim. Eu sou uma força que, pra descrever melhor pra você, deve ser considerada como energia. O meu lugar físico preferido, favorito, conforme eu lhe falei, é a mente das pessoas. Porque daí, claro que é o lugar favorito, né? Ele bota a ideia na minha cabeça, eu vou lá e faço. Matar fulano, matar cachorro, fazer a desgraça acontecer no mundo. Então ele não bota a mão pra acontecer desgraça diretamente. Ele vai induzir uma pessoa a fazer aquilo. E o próprio ser humano vai lá e comete aquela coisa. Aí ele falou, eu controlo uma parte do cérebro de cada ser humano. E a quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento a pessoa mantém na mente dela. Conforme eu já lhe falei, eu não posso... Prestem atenção nisso aqui, gente. É isso aqui que vai ser desmistificado agora. Eu não posso
Ele não tem autoridade, ele não pode, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pensa. E o que é uma pessoa que pensa? É a pessoa que tem os seus próprios pensamentos. Agora eu vou pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Não é aqueles pensamentos aleatórios que vêm. Esses pensamentos não são teus. São sementes. Agora, quando tu escolhe pensar, aí esse pensamento é teu. E ele vai falar isso também. Vamos lá. Pergunta. Você fala da sua oposição. O que você quer dizer com isso? Resposta. Eu adoro. O meu oponente controla todas as forças positivas no mundo, tal como amor, a fé, a esperança e o otimismo. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo, as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aquelas que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Porque a mente humana tem o mesmo poder de Deus. Percebem? Que se ele consegue pegar... Por isso que tu é a imagem e semelhança de Deus. Porque tu tem o mesmo poder de criação. Então, se o diabo domina a tua mente, ele te usa para criar o que ele quer. Que é a fome, a escassez, a desgraça, a morte. Por isso que um mata o outro. Beth, seja muito bem-vinda. Boa noite, lindona. Entendeu? Tô falando bem devagar, que é pra todo mundo pegar, gente. Tá? Então, se a mente humana tem o poder de Deus e por isso tu foi feito a imagem e semelhança do Criador, tu tem esse poder, mas tá sendo dominado pela coisa ruim, tá criando o tempo todo o que ele quer. Porque ele não tem poder de ir lá e acabar com as tuas finanças. Ele não tem poder de falir a tua empresa. Mas digamos que tu tem uma empresa e tu trabalhou anos, aí do nada te dá louca, aí tu vai lá e compra um carro de uma Ferrari. Só que tu usa tudo que tu tinha. E aí tu sai que nem um doido, assim, a 500 por hora. Aí tu dá perca total na Ferrari e tu nem seguro não fez. Tu foi um inconsequente. E aí, nesse acidente, tu matou, sei lá, uma família inteira. Era tudo o que ele queria, certo? E através de ti ele conseguiu. Ele acabou com uma família. E ele levou aquela pessoa à falência. Que é a pobreza, a escassez. Falado anteriormente. Obrigada, Beth. Gente, ajudem na metinha, gente. Curtam muito essa live, tá? Gratidão, Beth. Como você pode ver, eu não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar as mentes humanas. Que foi, Vivi? Pergunta. Aonde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Resposta. Eu adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. Vocês estão prestando atenção nisso aqui? O diabo adquire a força dele se apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano, que é o mundo espiritual, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim. Gente, e o poder da sua mente é acrescentado ao meu ser, ou seja, é aquela alma que vai para o umbral e fica lá em sofrimento e não sei o que, mas tem resgate. Tem resgate porque a pessoa pede: pelo amor de Deus, me perdoa, Deus me salva, não sei o que, e aí os anjos vão lá e resgatam aquela alma. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando, preparando as mentes das pessoas antes da morte, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Olha a importância de tu acreditar que quando tu morrer, tu vai ir para um plano maravilhoso. Olha a importância da tua fé. Olha a importância de tu ter um pensamento positivo. Você me dirá como você realiza
efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Resposta: tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu, deliberadamente, desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então eu tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Eu tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente de raça, de credo e de religião. Pergunta: quem são os seus maiores inimigos na Terra? Resposta: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Eu devo ser inimiga dele, né, gente? Porque eu falo pra vocês, tenha fé, vai lá, faz, né? Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. Ou seja, nessa lista entrou Napoleão Hill. Pergunta: é verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Resposta: conforme eu lhe falei, a pobreza é sempre a minha aliada, porque ela te desencoraja a livre expressão de pensamento e encoraja o medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham demais, dependendo da forma como essa riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas piores inimigas. Aí quem quiser pesquisar quem foi o Rockefeller, porque eu não sei, fica à vontade. Pergunta: isso é interessante. Você pode me contar o porquê você teme a fortuna dos Rockefeller mais do que as outras? Resposta: o dinheiro de Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico em várias partes do mundo. A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes. O medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando na descoberta de novos segredos da natureza em centenas de modos diferentes, onde todos esses meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle sobre as suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alimentação, de vestuário e de habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com as favelas nas grandes cidades, lugares aonde os meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanha por governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo e encorajando homens de negócios a conduzir as suas empresas pela regra de ouro. Isso não é bom para minha causa. Pergunta: o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Resposta: bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Eu corrompi as mentes desses jovens. Pegue isso aqui. Eu corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar. Mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmo. Pergunta: você diz que corrompeu a mente dos jovens com álcool e cigarro. Eu consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente.
mas não consigo enxergar de que forma cigarro pode ajudar na sua causa. Resposta: você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência. Acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação. E ajuda em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que eu tenho milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, adicionarei o seu hábito de fumar cigarro. Um dia, adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamentos, até o momento exato de ganhar o controle das suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder da resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Vocês querem que eu repita ou não precisa? Forte, né, gente? Se tem alguém que fuma aqui na live hoje, já parou de fumar, né? Meu Deus, isso é forte, gente. Pergunta: nunca pensei que cigarro pudesse ser uma arma de destruição. Quer que eu repita, Suziane? Eu vou repetir também, então. Pergunta, ó. Presta atenção, tá? Você diz que corrompeu a mente dos jovens com álcool e cigarro. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. E aí ele vai falar o que o cigarro faz com a gente. Resposta: tu pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Por que o cigarro quebra o poder da persistência? Porque se tu disser eu vou parar de fumar, tu para de fumar? Difícil, né? Geralmente, tu leva um tempo pra conseguir ficar sem ele. Então, tu não é persistente. E tu não vai... Não, eu vou aguentar a vontade aqui da abstinência, os 5 minutos que dá a vontade, e não vou fumar. Tu aguenta? Então, isso é difícil de controlar. Então, isso quebra a persistência. E por isso que o cigarro é uma arma dele. Eles destroem o poder da resistência, ou seja, deixa o teu corpo menos resistente, porque tu tá debilitando, cada cigarro que tu fuma, tu tá debilitando o teu corpo. E acaba com a habilidade de concentração. Por quê? Porque a química do cigarro vai diretamente pro cérebro. Também. Não é só o pulmão, é o cérebro também. Então, logo, a pessoa não consegue se concentrar de maneira efetiva. Ela perde essa habilidade de concentrar-se nas coisas. Eles matam e diminuem a imaginação. Ou seja, tu te torna uma pessoa de menos imaginação. E aí tu já não pensa mais nos teus sonhos, porque o que eu posso fazer? Eu posso comprar lá um pacote de cigarro ou eu posso comprar uma panela nova. Ah, mas se eu sou fumante, eu vou comprar o quê? E ajuda em muitos outros meios. Obrigada, Meire. E ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que eu tenho milhões de pessoas, jovens e velhas, de ambos os sexos, que fumam 2 maços, 2 carteiras de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia, e esse dia já chegou, né, gente? Um dia eu adicionarei ao teu hábito de fumar outros hábitos que são destruidores de pensamento. Por exemplo, café em excesso, né? Quem fuma, toma muito café. E o café em excesso faz mal.
Geralmente também tem pessoas que fumam e do cigarro vão pra maconha e vão pra outras coisas que também fazem mal, né? Até o momento exato de ganhar o controle das suas mentes. Hábitos vêm em pares, ou seja, cigarro e café, bebida e cigarro, né? Em trios ou em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de... Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também te desencoraja a persistência. Diminui o poder de resistência e desencoraja a persistência. Além de enfraquecer outras relações humanas, porque se tu é fumante, tu não vai em determinados locais, porque não pode fumar. Tem pessoas que não vão na tua casa, ou tu não vai na casa delas porque tu fuma e elas não gostam. Eu nunca pensei que cigarro pudesse ser uma arma de destruição. Mas a sua explicação dá um novo enfoque ao assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Quantas pessoas se entregam a esse hábito? Resposta. Eu estou orgulhoso dos meus números. Oi, Márcia, boa noite, bem-vinda. Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora, milhões são vítimas. E o número cresce a cada dia. Em breve, devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias tenho seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar, apenas observando seus pais, seus irmãos mais velhos e irmãs. Pergunta. Quais dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas? O cigarro ou a bebida? Resposta. Sem hesitar, eu diria que o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, eu não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber e se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com essa destruição do pensamento independente e da ação. Pergunta. Quando eu comecei essa entrevista, eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Eu pensava que você era uma fraude, um tanto quanto irreal. Mas agora eu vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. Resposta. Sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram o meu poder. E a maior parte delas eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem. Eu não peço que ninguém acredite em mim. Pegue isso aqui. Eu prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Eu não sou um mendigo. Contudo, consigo tudo que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza. Faz parte da minha oposição. Pergunta. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se eu não lhe dissesse agora, aqui, que você é realmente uma desgraça. Porque se aproveita de pessoas inocentes. Eu sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo. Mas que você torturava suas almas somente depois da morte. Mas agora eu vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Resposta. Eu consigo o que eu quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom pra minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador. E você realmente é. Pois de outra forma, você nunca teria me forçado a confessar a minha natureza numa entrevista como essa. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre as suas próprias emoções. Pergunta. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidade? Eu vim aqui para aprender mais sobre você. E não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais outros muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana. Qual é a sua arma mais poderosa exatamente agora? E ele responde. Essa é uma questão difícil de responder. Eu tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar a mente humana que é difícil dizer qual é a mais poderosa. Exatamente nesse momento eu estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, eu serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também utilizei para causar a crise econômica em 1929.
E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, nesse momento, eu estaria controlando cada homem, cada mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo por que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Pergunta. Sim, eu tô entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso da mente das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Resposta. Ah, não. Eu uso a mente de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma, independente de classe. Eu consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Pergunta. A última pergunta desse capítulo, gente. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você fala que controla. Por isso eu desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Eu quero uma confissão completa, portanto comece com o seu truque mais ardiloso. Resposta. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se. Colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Então aqui ele vai começar a contar como que a gente pode agir, pensar, ser, agir, se colocar no mundo, como que a gente pode fazer pra ele não dominar a nossa vida, a nossa mente. Porque através da nossa mente aí ele domina a nossa vida. Porque se ele coloca na minha cabeça que eu não vou conseguir, que eu sou uma derrotada, que eu sou uma fracassada, eu vou acreditar nisso, eu vou alimentar isso e eu vou ser isso. E eu não vou pra internet, eu não vou falar, eu não vou ensinar, eu não vou fazer nada. Eu não vou crescer. Nem espiritualmente, nem financeiramente, nem nada. Eu vou ser a derrotada que ele colocou na minha cabeça que eu seria. Então, logo, agora ele vai começar a dizer o que acontece, como que faz pra que ele consiga, ó, alienando-se com o diabo. No capítulo 4. Então ele vai começar a explicar como que a pessoa se torna um alienado. Só que essa parte, capítulo 4, vai ficar pra live de amanhã. E eu espero vocês na live de amanhã. Por hoje, nós lemos o capítulo 3, que foi maravilhoso. Eu acho que caiu ficha aí pra alguém sobre o cigarro, né? Então, às 8, Rosana, 8 horas, estaremos aqui. Se às 8 horas eu não conseguir estar aqui, eu aviso lá no grupo. Entrem no grupo, tá bom? Estejam no grupo, é muito importante. O link do nosso grupo no WhatsApp está fixado aqui no meu perfil. Clica na fotinho, entra no perfil, tem um link ali. Tu clica ali, cai lá no WhatsApp dentro do grupo. Certo, meus amores? Eu vejo vocês amanhã. Grupo no WhatsApp, Rosana. Tem um grupo aqui no perfil. Tu clica nele e ele vai te direcionar direto pro grupo no WhatsApp, tá? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma excelente noite. E eu espero que reflitam sobre tudo que foi falado aqui, tá? Beijo. Até amanhã.